Paz do Senhor, louvamos a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede para juntos adorarmos e bendizermos ao Senhor em mais um culto, em mais uma reunião através do nosso culto, do nosso culto online. Eu quero agradecer a sua vida, você que aí está conectado, reúna aí a família e mais uma vez pedir para que você possa ter toda a vossa atenção, vocês possam ter toda a atenção nesse momento para a gente falar um pouco e voltarmos ao estudo do livro do profeta Oséias. Nós estamos estudando, já algumas quarta-feiras falando a respeito do livro do profeta Oséias. Na quarta-feira passada meditamos no capítulo de número 11, que fala do grande amor de Deus para com Israel, e hoje nós vamos meditar no capítulo de número 12 do livro do profeta Oséias. Preste muita atenção, eu quero hoje estar com um pouco mais de tempo com vocês, então eu peço que você aí tenha muita atenção. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, e eu quero que você acompanhe o capítulo 12 do profeta Oséias. Na nossa Bíblia, eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. Amém? Você pode acompanhar? Diz assim: Israel está perseguindo o vento, está alimentando o redemoinho. Os israelitas estão brincando com fogo. Eles deram presente ao Egito e a Síria para conseguir ajuda, e tudo o que receberam em troca foi um monte de promessas sem qualquer valor. Mas o Senhor também tem uma acusação contra Judá. Judá também está castigada com justiça por causa dos seus maus caminhos. Quando Judá nasceu, lutou com seu irmão. Quando já era homem feito, chegou a lutar com Deus. Sim, lutou com o anjo e levou vantagem. Chorou e implorou a bênção para si. Ele se encontrou com Deus, frente a frente em Betel. Lá Deus falou a Jacó, nosso pai. O Senhor, o Deus do universo, o Senhor é o seu nome. Se voltem para Deus, vivam os princípios do amor e da justiça. Em Deus esperem muito e sempre. Mas isso não acontece. O meu povo parece um comerciante desonesto, que usa balanças falsas. Eles amam o roubo e a mentira. Efraim está cheio de si. Afirma: sou muito rico e consegui tudo isso sozinho. Mas as riquezas não podem cobrir nenhum pecado. Eu sou o mesmo Senhor, o mesmo Deus que tirou os israelitas do Egito. Vou fazer vocês morarem em cabanas novamente, como fazem nas festas dos tabernáculos todos os anos. Mandei os meus profetas para avisá-los com muitas visões, sonhos e comparações. Apesar disso, os pecados de Gilgal continuam crescendo, filas e filas de altares, como valetas no campo pronto para a plantação, onde vocês fazem um sacrifício aos seus deuses. E Gileade também está cheia de gente tola, que vive adorando os ídolos. Jacó fugiu para a Síria, e lá comprou sua esposa, tomando conta de ovelhas. Depois disso, o Senhor tirou o seu povo do Egito por meio de um profeta que guiou e protegeu Israel.
Mas Efraim provocou terrivelmente o Senhor, por isso será condenado à morte, como pena dos seus pecados. Amém? Nós vamos meditar hoje no capítulo 12 do profeta Oséias. Como eu disse para vocês na semana passada, deixa eu ver se está aqui o nosso esquema. Hoje eu coloquei um esquema aqui, espero que vocês consigam ver aí esse esquema, que é um panorama, que é uma visão panorâmica do que nós estamos estudando no livro de Oséias. Então eu vou sair aqui um pouquinho da frente, vou até pegar o microfone para que vocês possam ver, tá bom? Então, qual que é o esquema do livro de Oséias? Ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar sobre a experiência pessoal de Oséias, que eu já disse para vocês, que as profecias de Oséias começa com base na sua experiência pessoal, nas suas experiências pessoais. É interessante que Deus, ele assim usava os profetas. Os profetas, eles representavam muito a profecias, ou aquilo que eles profetizavam. Eu já falei aqui com os irmãos, quando estávamos cultuando, que os profetas, a maioria deles, e um que mais Deus usou desta forma foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, o livro dele está cheio de profecias, que a própria vida dele foi um exemplo para aquilo que Deus queria falar. Entre elas, só para que os irmãos possam relembrar, os irmãos que estiveram aqui estudando conosco, só para que vocês possam relembrar, entre as profecias que o próprio profeta foi um exemplo, no caso do profeta Ezequiel, Deus mandou ele deitar primeiro do seu lado direito e depois do seu lado esquerdo, por um período de tempo. E quando ele deitava de um lado só, do lado direito e do lado esquerdo, era uma representação do castigo que Deus teria para as duas nações, as duas nações, tanto a de Judá como a de Israel, tá? A nação do norte e a nação do sul. E o período que ele ficou deitado era o período de tempo que esse povo viveu pecando. Outro exemplo de Ezequiel, nós vamos lembrar que Deus disse assim para ele: Ezequiel, você vai preparar a sua mobília e você vai mudar. Você vai mudar. E ele preparou rapidinho a mobília dele e saiu apressado de mudança, porque também representaria que na invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, o povo ia sair apressado. E uma das profecias que o próprio Ezequiel representou, que é muito forte, nós vimos que essa foi uma profecia muito forte, foi quando Deus disse para ele que iria tirar a delícia dos olhos dele. O Senhor lhe fala de manhã e à tarde a sua esposa morre, e o Senhor tira a delícia dos seus olhos, representando que o Senhor tiraria todos os olhos de Judá. Então, os profetas, eles não só profetizavam de forma verbal, eles também representavam na sua própria pessoa as mensagens de Deus. No caso de Oséias, ele teve a experiência pessoal, que eu disse aqui para os irmãos, que ele casou, Deus mandou ele casar com uma mulher prostituta, ou com uma mulher adúltera, representando que a nação de Israel estava em pecado. Aí ele tem ali 3 filhos, e cada filho tem uma representação, tá? Então a primeira parte do livro, pode passar, ela vai ser a experiência do profeta pessoal. Primeiro ele casa,
com Gomer. Depois Gomer, ela é comparada com Israel, e depois vem a restauração de Gomer, porque ele casa, ela vai embora, e Deus manda ele voltar e comprar agora. Ele volta e compra a sua esposa. A segunda parte que estamos estudando já é a mensagem do profeta para a nação. Primeiro, ele vai falar sobre a pecaminosidade de Israel, capítulo 4 e 5. Segundo, o julgamento de Israel, capítulo 6 a 10. E terceiro, que é o capítulo que nós estamos estudando, que é a restauração de Israel. Então, fique ligado aí. O ponto que nós estamos neste momento é sobre a restauração de Israel. Deus trabalhando para restaurar Israel. E ele começa esse trabalho no capítulo 11, revelando o seu grande amor para com Israel. Deus revela o quanto que ele ama Israel, lembrando lá desde os primórdios do chamado da nação de Israel. Ele diz assim: Israel, quando ele era menino, no Egito eu chamei o meu filho. Vocês lembram disso? Falamos na quarta-feira passada. Agora no capítulo 12, Deus, no capítulo 11, ele termina assim: Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de engano, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Deus, ele termina aqui dizendo tanto de Israel como de Judá. Não dá aqui e não vai dar tempo, e eu até poderia mostrar o quadro aqui para vocês, e vamos ver se nas próximas aulas a gente mostra. Mas qual é essa diferença de Israel e de Judá? Eu expliquei aqui para os irmãos, nós fizemos aqui toda a representação. Aqui não vai dar tempo, mas a nação estava dividida: tribo do norte e tribo do sul. 2 tribos do sul e 10 tribos do norte. Eu disse que Oséias profetiza para as 10 tribos do norte. Aqui, as profecias de Oséias já era próximo, como ele era contemporâneo de Isaías, ou já era avisando o cativeiro da Síria, o cativeiro assírio, que aconteceu mais ou menos lá pelo ano 727, que foi o cativeiro da Síria. A Síria invade Israel e leva as 12 tribos cativa. Judá, nesse momento, ele não é invadido. As profecias de Oséias eram castigo direcionado para as 10 tribos, não para as 2 tribos que estavam em Judá, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As 2 tribos que estavam do lado do sul. O capítulo 12, ele é interessante, porque Deus ele vai fazer uma referência, começando com Efraim. Porque quando diz aqui Efraim, quer dizer que Efraim ele está como cabeça aqui das tribos do norte. Ele está como cabeça. Então Deus está referindo às 10 tribos do norte. Deus vai dizer os pecados de Efraim. Só que ele vai introduzir aqui com os pecados de Efraim, abre como se fosse um parênteses para falar dos pecados também de Judá. Ou seja, nessa ocasião, tanto as tribos do sul como as tribos do norte estavam se desviando de Deus. As tribos do sul com uma pequena diferença. Pastor, qual que é essa diferença? É que os reis das tribos do sul teve reis que voltaram seu coração para
foram de ruim a maligno. Então nós classificamos os reis como ruim, como mal, como péssimo e como maligno. Alguns deles chegam a ser maligno. Não houve um rei bom na tribo do norte. Por isso o castigo deles foi evidente. O castigo deles foi primeiro do que o castigo de Judá. Qual é a profecia que nós encontramos aqui para com Israel, para com Efraim? Acompanhe comigo. O texto vai dizer assim: Efraim se alimenta de vento, ele corre atrás de vento oriental o dia inteiro, e multiplica-se de mentira e violência, faz tratado com a Síria e manda azeite para o Egito. Na Bíblia Viva vai dizer da seguinte forma: que ele dá presente para o Egito e para a Síria para conseguir ajuda, e tudo o que eles recebem em troca foi um monte de promessas sem valor. Ou seja, Efraim, eles confiavam mais em si mesmo. Qual era o pior pecado de Efraim? E aqui eu quero já fazer a aplicação desse texto e quero que você acompanhe esse raciocínio. Qual foi o pior pecado deles? Era confiar em si mesmo. Era confiar em suas decisões. Era confiar no seu coração. Era confiar na sua mente. É achar que eles podiam dar direção para as nossas vidas. Então eles já não mais consultavam ao Senhor. Eles viviam, olha o que o texto diz, o que eles viviam fazendo o dia todo. O que era? Correr atrás do vento. Como que se corre atrás do vento, irmãos? Pense comigo. Como que corremos atrás do vento? Vocês lembram do que Jesus falou sobre o vento? Ele vai dizer lá em João capítulo 3, naquela passagem que fala sobre o novo nascimento. Os irmãos lembram daquela passagem? Jesus disse que aquele que nasce de novo, ou aquele que nasce do Espírito, e ele vai dizer que nascer do Espírito, ser como o Espírito, é ser o mesmo exemplo do vento. Ele vai dizer: assim como não sabemos de onde vem o vento e nem para onde ele vai, assim são aqueles que nascem do Espírito. Ou seja, eu pego esse exemplo só para te dizer que Jesus disse: você não sabe de onde o vento vem e nem para onde ele vai. Aí Deus diz aqui que Efraim estava correndo atrás do vento. Ou seja, Efraim estava totalmente sem direção, passava o dia todo correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento, sem nenhuma direção de Deus, buscando o que diz na Bíblia Viva? Ele está se alimentando. Isaías fica perseguindo o vento e se alimentando de redemoinho. Efraim fica buscando direções de coisas fúteis, coisas que ele não pode ter controle. Ele fica o dia todo correndo atrás do vento. Ele fica o dia todo, ele fica tentando conquistar o Egito e a Síria para lhe ajudar, dando a eles presente. Ou seja, Efraim já não consulta Deus. Efraim, a nação de Israel, já não buscava a direção de Deus. O que é mais fácil? Buscar a direção de Deus ou ficar correndo atrás de soluções fúteis? Mas, irmãos,
assim. Nós ficamos o dia todo, às vezes, correndo atrás de vento. Ficamos o dia todo, quando estamos em aperto, desesperados, tentando buscar uma solução, tentando negociar alguém que nos ajude. Mas a Bíblia diz que o Egito não poderá ajudar e nem a Síria. Eu pergunto, o que seria melhor? Já no começo do nosso dia, buscar a direção de Deus, ou levantarmos neste dia e correr atrás do vento? Efraim vivia assim, correndo atrás do vento, ainda que não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Se você não sabe de onde o vento vem e nem para onde vai e fica correndo atrás do vento, é sinal que você está mais perdido do que tudo. Mais perdido do que tudo. Deus aqui está querendo dizer, você corre atrás de coisas que só vai lhe deixar cada vez mais perdido. Porque só existe um, amados. Só existe um que tem o controle, sabe de todas as coisas. Só existe um que pode nos dar direção certa. Só existe um que pode dar à igreja, à nação, o mundo, uma resposta certa para todas as coisas. E se buscarmos a direção dele, ao invés de ficar correndo atrás do vento, se buscarmos a direção dele, foi isso que ele ensinou a Salomão quando ele edifica a casa ao Senhor. Deus ensina isso a Salomão. Salomão, ainda que eu envie peste, ele disse, eu, lá do céu, foi uma decisão minha, e eu disse aqui em um dos nossos cultos, que Deus diz, ainda que a decisão fosse minha, de enviar uma peste na terra, de fazer com que a sua terra fique doente, de cerrar o céu para que não haja chuva, ainda que fosse minha a decisão, Salomão. Essa casa que foi consagrada para que o meu nome fosse adorado, essa casa que é consagrada para me receber, essa casa em que o meu coração vai estar nela, os meus olhos estarão nela todos os dias, as minhas mãos estarão estendidas sobre ela, o meu nome estará nela, Salomão. Se vocês vierem e buscarem a minha direção, a minha presença, e se converterem nos seus maus caminhos, se humilharem, buscarem a minha face, se converterem nos seus maus caminhos, se arrependerem dos seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, só o nosso Deus pode dar resposta certa. E o que ele fala é correto. O que ele fala, amados, é verdadeiro. Ele disse para João na ilha de Pátio, eu sou, aleluia, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É isso que ele é, Alfa e Ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o começo e o
Aprenda isso. Não fique correndo atrás do vento. Não fique tomando as suas próprias decisões. Não tente barganhar os seus próprios caminhos com quem não lhe pode lhe ajudar, com quem não vai lhe somar nada. Não, Efraim, não faça isso. Essa é a direção, isso é o que Deus diz primeiro para Efraim. Mas aí Deus abre um parêntese para falar de Judá. Porque Efraim e Judá, embora que fossem nações que estavam, tribos que estavam separadas, Deus quer deixar bem claro que eles têm um único pai, que é Jacó. E Deus vai dizer, olha, Judá também está cometendo seus erros. Olha o versículo de número 2, Deus vai dizer assim, mas o Senhor tem uma acusação contra Judá. Judá também será castigada com justiça por causa dos seus maus caminhos. Quando Jacó nasceu, lutou com seu irmão. Quando era homem feito, chegou a lutar com Deus. Deus vai dizer assim, olha, eu tenho uma acusação também contra Judá. Isso é maravilhoso. Do ponto de vista que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ninguém escapa. Não tem ninguém que possa se esconder de Deus. Ele está tratando com Israel, mas Ele conhece também os pecados de Judá. Ele trata com Israel, mas Ele não está longe dos pecados de Judá, ou desatento aos pecados de Judá. O que Deus quer dizer aqui, através do profeta, eu conheço tudo. É o que Jesus lhes dá para a igreja, para as igrejas, algumas igrejas, ou da Ásia. Ele sempre vai dizer assim, eu conheço as tuas obras. A gente vai ver ele escrevendo para Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia. Ele sempre vai dizer assim, eu conheço, eu conheço, eu conheço. E é isso que ele deixa claro aqui. Eu conheço os pecados de Efraim, mas eu conheço também os pecados de Judá. Eu conheço a história de Judá. E ele vai dizer de Jacó. É interessante que ele vai deixar bem claro aqui que Jacó sempre foi um lutador. Sempre foi. Jacó foi um homem que viveu altos e baixos. Mas uma das características que ele tinha era de ser um lutador. E Deus vai dizer, Jacó, quando era bebê, lá no ventre, ele agarrou o calcanhar do seu irmão. Lá ele lutou com o seu irmão. E depois que ele cresceu, no vale de Jaboque, ele luta com Deus. E ele consegue prevalecer contra o seu irmão e consegue prevalecer também. Entenda o que eu estou querendo dizer. Jacó venceu Deus? Não, Jacó ninguém vence Deus. Mas Deus atraiu Jacó no vale de Jaboque e deixou-se ser vencido por ele. Sabe por quê? Porque existia algo que Deus estava interessado naquele momento, no coração de Jacó, assim como está interessado no meu e no seu coração. E para Deus alcançar o nosso coração, Ele nos separa. Ele levou Jacó lá para o vale. E Jacó passou toda a sua família. E o texto ele é magnífico quando ele diz assim: Jacó passou toda a sua família, todos os seus, e ficou só com Deus. Essa expressão só é algo
magnífico. Deus nos deixa só. Deus nos deixa, parece que solitário, para ganhar o nosso coração. Lembre que foi isso que ele fez com Israel. Vai lá para Oséias capítulo 2, e o versículo 14, depois você vai ler Oséias 2,14, Deus vai dizer: eis que eu te atrairei ao deserto. Eu vou te atrair ao deserto, ó Israel, para te falar ao coração. Deus atrai Israel ao deserto para deixar ele sozinho e lá tratar o coração de Israel. Então Israel sempre foi, Jacó sempre foi um lutador. E Deus vai dizer aqui que Judá também tem os seus pecados. Vai dizer que Jacó, ele sempre foi alguém que batalhou. Ele se casa e ele luta por sua esposa, trabalha por ela, mas é um exemplo para que Israel se volte aos caminhos do seu pai, que mesmo assim Deus o atrai novamente a Betel e diz: olha, eu trouxe Jacó de novo ao Betel, e lá em Betel ele faz uma aliança comigo, e através dessa aliança ele é abençoado. Amados, esse é o parênteses que Deus abre para falar dos pecados de Judá, para dizer: Judá, pode ficar quietinho um pouquinho aí, mas eu estou de olho em você. Amém? Glória a Deus. E Deus agora volta-se para Israel, e aqui é o que eu quero encerrar. Deus começa a dizer a Israel qual era Efraim, qual era o seu grande pecado de ficar correndo atrás do vento, de ficar querendo tomar as suas decisões. E aqui, tudo que eu falei, você vai entender. Olha, acompanhe comigo o verso de número 8. Qual era o maior pecado de Efraim? Era o orgulho, era a autoconfiança. Porque no versículo 8 Deus vai dizer assim: Israel, Efraim se orgulha do quê? O que o texto diz? Efraim se orgulha e exclama: como eu fiquei rico, eu sou rico e consegui tudo sozinho, mas as riquezas não podem cobrir meus pecados. Eu fiquei rico e consegui tudo sozinho. Não foi isso que eu disse? Que é o pecado dele? Tem que ficar correndo atrás do vento, ficar tentando trazer soluções para si mesmo. E o pior de tudo é que eles batiam no peito, eles confiavam no seu próprio eu, confiavam nas suas próprias decisões e diziam, no seu orgulho: ó, eu estou rico, estamos ricos, e eu consegui tudo isso sozinho. Olha, amados, que pecado, que ingratidão. Eu lembro que quando lá em Deuteronômio, Deus ele vai dizer assim para a nação de Israel, para aqueles que iriam alcançar Canaã, Deus vai dizer assim para eles: olhem, quando vocês entrarem em Canaã, terra que manda leite e mel, terra que vai produzir as suas abundâncias, as suas riquezas, terra que vocês não tiveram que trabalhar por ela, terra que vocês alcançaram por favor de Deus. Lembre-se, quando vocês estiverem lá, não diga nunca: eu
Estou abençoado, porque eu consegui isso com as minhas próprias forças. E Deus disse: não, antes vocês vão se lembrar do Senhor, que vos dá poder, que vos dá força para vocês adquirirem prosperidades. Antes lembrará do Senhor. Amados, o maior dos pecados que a gente vê aqui em Efraim é esquecer. É o pecado da ingratidão. E o pecado da ingratidão leva um outro pecado, ao pecado do orgulho. Porque uma pessoa ingrata, ela se torna uma pessoa orgulhosa, porque ela passa a confiar em si mesmo. Ela passa a confiar no seu próprio braço, na sua própria força. Ela acha que tem condições de conseguir tudo por si mesmo. Nós temos muitos que batem no peito, que estão igual Nabucodonosor, que confiou na sua força, que confiou no seu poderio e disse: aqui está a Babilônia, que eu construí com as minhas próprias forças. E a Bíblia diz que naquela noite, naquele mesmo momento, ele virou um bicho, porque Deus já tinha lhe avisado do seu orgulho. Israel estava orgulhoso de si mesmo. Cuidado, amados. Eles diziam: eu sou rico e tudo consegui sozinho. Vocês lembram de o que Jesus disse para uma igreja lá em Apocalipse, capítulo de número 3, a 7ª igreja. E dentro de um ponto de vista escatológico, a igreja de Laodiceia representa o último momento da igreja, a igreja morna, a igreja que se esfria, a igreja que se afasta, a igreja que se mistura. Porque eu disse aqui, para alcançar um processo de mornidão, vocês vão lembrar, aqueles que estiveram aqui conosco, para alcançar um processo de mornidão, às vezes você pode, quando algo está muito quente, você quer deixar ele esfriar o morno, ou você tira do fogo e deixa ele um pouco sozinho. Ele vai esfriando devagar, mas ele vai chegar a um estado de mornidão. É a mesma coisa aquele que se, às vezes, isola, aquele que acha que pode viver por si mesmo. Um outro ponto para chegar no estado de mornidão é fazer a mistura. Você pega o frio e mistura com o quente, e você vai chegar no estado de mornidão. E eu disse aqui, às vezes o diabo, ele procura não te esfriar, te deixar no estado morno. E a mistura é o grande caminho que ele tem. Uma outra hora falaremos da mistura. Efraim, aquela igreja de Laodiceia, Jesus disse para ela: vocês dizem, rico sou, e de nada tenho falta, mas não sabes que é um miserável, desgraçado, cego, pobre e nu. Você é miserável, você é desgraçado, que é desprovido da graça de Deus. Você é cego porque não consegue enxergar o caminho que você está trilhando, cada vez mais se perdendo. Você é pobre, ainda que diz rico sou. Você está abastado das riquezas que perecem, mas você não tem nenhuma riqueza daquilo que vai permanecer para sempre. Como Jesus disse para aquele rico: acumule tesouro, não onde a traça corrói. Acumule tesouro do céu, onde nem a traça e corrói, e nem os ladrões eles vão roubar.
É lá que está o nosso verdadeiro tesouro. E essa igreja achava que era rica. Você é pobre e nu, porque você não está vestida com as vestes de salvação. Vocês têm lindos vestidos, porque Laodiceia era rica por causa dos seus comércios. Tanto tinha duas coisas em Laodiceia que trazia riqueza para aquela terra: os seus panos finos, a firmeza do comércio dos seus tecidos, e as águas que achavam ser águas curativas, águas que traziam benefícios medicinais para o povo. Mas Jesus disse que aquelas águas mornas era a situação em que o povo estava numa mornidão espiritual. Então Efraim assim estava, confiando em si mesmo, conquistando, orgulhoso de si mesmo. Amados, eu quero encerrar aqui lhe dizendo: tomemos cuidado. Deus aqui vai descrever todos os pecados de orgulho que eles tinham, mas aqui Deus só está lhes despertando para a restauração. Deus vai restaurar a nação, mas Deus não vai restaurar ninguém sem antes revelar quem você é. Deus não vai restaurar Israel sem antes revelar o caminho que ele está trilhando. Amados, olhemos para a cruz, olhemos para Cristo, deixemos todo o pecado, todo orgulho, deixemos de ficar correndo atrás do vento, deixemos de tomar as nossas próprias decisões. Vamos voltar à cruz, vamos voltar à direção de Deus, vamos voltar a orar como orávamos antes, para qualquer decisões que vamos tomar, qualquer decisão que tomávamos, nós orávamos antes, seja para comprar uma coisa até insignificante, a gente orava e pedia a direção de Deus. Vamos voltar a orar, não vamos nos levantar e dizer, ou antes de deitar, dizemos como Tiago disse: olha, tem muita gente que diz assim: amanhã eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Aí Tiago disse: olha, você é um louco. Primeiro, você não tem certeza se amanhã você vai se levantar. Você não tem certeza. Como você pode dizer amanhã eu vou fazer isso e aquilo? E Tiago vai nos ensinar, ao invés de vocês dizerem amanhã farei isso ou aquilo, digam assim: amanhã, se o Senhor permitir, eu farei isso e eu farei aquilo. Porque, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Quem tem o controle do nosso amanhã é Deus. Então deixemos todo o orgulho, voltemos à oração, voltemos a buscar a direção de Deus em todas as coisas. Vamos parar de ficar correndo atrás do vento, de tomar as nossas próprias decisões. Vamos deixar o orgulho e seguir o caminho de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, isso, vamos nos humilhar. Vamos lembrar que nós não somos nada. Como diz o Salmo 103, Senhor, Tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso é que nós somos, pó, pó, tão somente pó. Lembremos disso, amados. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados. E o ponto principal, que eu não disse das outras vezes: se converter do seu mau caminho. Não é só se arrepender dos pecados, porque às vezes eu me arrependo hoje, mas amanhã eu continuo caminhando do mesmo jeito. É se converter, e a palavra converter significa o quê? Dar meia volta e voltar à direção certa. Que você possa voltar à direção, que é a direção de Deus.
Era isso que Deus queria com Efraim, que Efraim voltasse à direção de Deus. Voltemos para o altar, voltemos para a cruz, voltemos para Cristo. Que Cristo vos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, Deus amado e santo, muito obrigado. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos que aí nos ouviram. Obrigado pela vida deles, ó Pai, que ainda distante, mas estamos tão perto, Pai. E eu posso sentir, Senhor, a tua presença, mas também posso sentir o coração dos teus filhos, Senhor, neste momento. Obrigado por tudo, Deus. Abençoe o teu povo, a tua igreja, abençoe a nação, abençoe os reinos, abençoe os povos, abençoe aqueles que estão, ó Pai, ó Senhor, infectados, Senhor, com este vírus, que o Senhor possa curar, possa dar a solução, Senhor, às nações, ó Pai, possa dar solução, guarda, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando na área da saúde, dai a tua proteção, Pai, nós pedimos a tua graça, a resposta vem de Ti, unicamente de Ti, Pai, e é em Ti que nós esperamos, é em Ti que nós aguardamos, agora e para todos sempre. Amém. Continua sendo Deus, sendo Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs,